Vamos lá, chegou a hora da nossa aula de arte. O que nós vamos fazer hoje na nossa aula de arte? Nós vamos falar sobre as dimensões nas esculturas, tá? Mas antes de falar da dimensão na escultura, ele traz pra gente as dimensões em um desenho. Então, todos os desenhos, quando a gente vê, geralmente eles são bidimensionais, quando a gente vai fazer um desenho, né? A gente faz ele só com altura e largura. Mas existe uma forma de eu dar volume para esse desenho. Então, o que seria o volume? Seria a profundidade, tá? E isso também acontece com as esculturas. Ela vai ter a altura, vai ter a largura, só que ela vai ter uma profundidade também, que vai dar a impressão de que ela é real, de que ela realmente existe. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma escultura humana, vai dar a impressão, às vezes tem esculturas tão perfeitas que parece que é realmente aí um ser humano mesmo, tá? Bom, antes dele entrar nessa parte do volume na escultura, ele vai falar como faz para dar volume no desenho. Para a gente poder dar volume num desenho, é só a gente fazer uma técnica de colorir diferente. É a técnica da luz e sombra, tá? Então, eu vou primeiro colorir de uma forma que vai parecer que está batendo uma luz no desenho e como está batendo uma luz, eu também tenho que projetar a sombra nesse desenho. Então, seria isso aqui, ó. Olha o exemplo, né? Tem aqui, ó, o círculozinho em branco. O que ele fez na hora de pintar? Ele foi pintando mais escuro nas bordas, mais escuro, mais escuro, mais escuro. E aí ele foi clareando. Ele não mudou a cor do lápis, ó. Ele só foi clareando, ele foi pintando mais claro aqui nessa parte. Então, deu a impressão que bate uma luz aqui e a sombra é projetada para esse lado. Esse negócio de sombra a gente já estudou em ciências, né? Então, se a luz está batendo aqui, a sombra dá para lá, tá bom? Bom, isso faz com que os nossos desenhos criem um pouco mais de vida, né? Um pouco mais de realidade, tá? Então, é uma técnica bem bacana e bem bonita, né? Quem consegue dominar essa técnica, os desenhos ficam bem mais reais, certo? Bom, no Você Sabia, lá da página 40, ele vai trazer sobre essa questão da bidimensionalidade ou da tridimensionalidade em desenhos. Isso foi muito usado em cinema, tá? Os primeiros desenhos animados que surgiram, tanto na TV quanto no cinema, eles eram bidimensionais. A gente via só a frente do desenho, né? Por exemplo, ele traz aqui a foto da animação da Branca de Neve, que foi feita lá em 1938. Então, quem fez a Branca de Neve desenhou tudo em papel, esses papéis iam sendo passados, dando o movimento dos personagens, né? Só que era tudo ali, um desenho reto no papel. Depois, com o desenvolvimento de novas técnicas de desenho e também o desenvolvimento da tecnologia, os computadores, né? Conseguiu fazer aí então um desenho tridimensional. E o primeiro desenho animado nas telas de cinema a ganhar essa tridimensionalidade foi Toy Story, na década de 1990. Foi o primeiro filme infantil que usou essa técnica da tridimensionalidade, tá? Legal, esse você sabia, né? Depois ele vai falar então sobre o volume na escultura. Para a gente poder trabalhar numa escultura, o escultor ele vai usar as mãos. Então, primeiro ele vai dar ali um volume, o que ele quer, ele vai dar uma forma inicial e depois ele vai usando instrumentos para poder dar os detalhes, tá? Eu passei para vocês alguns vídeos, vários vídeos, mostrei escultura no sabão, escultura na argila, a gente fez escultura na massinha, né? Todas essas técnicas de escultura começam sempre com uma forma bruta, vamos dizer assim, e depois vai virando em detalhes até virar a forma perfeita que o escultor quer, tá? Então, ele tem uma imagem na página 41 de um artista trabalhando numa escultura, ó, tá? E aí ele pergunta assim, no exercício 1, qual é a figura representada na escultura? O que a pessoa está fazendo na escultura? É uma figura humana, ele está fazendo aí um ser humano. Então, a figura representada é a figura humana, tá? No exercício 2, o que o escultor está usando para esculpir a obra? Então, ó, vou mostrar de novo a foto. Ele está usando as mãos, aqui fazendo os cabelos com as mãos, ó. Só que ele também está usando uma ferramenta.
tá? Aquelas ferramentas que a gente viu aula passada, ferramentas que o escultor usa, ferramentas de corte, tá? Para dar o detalhe aqui também. Então, ele está usando as mãos e ferramentas. Vou deixar aqui que vai ter ainda a pergunta 3. Na pergunta 3, ele pergunta o que está dando volume. Quando a gente olha para essa escultura, onde a gente consegue enxergar o volume nela? Então, a gente vê aqui nos olhos, a gente vê um efeito de volume, no nariz, na boca, nos cabelos, o pescoço aqui, ó. Dá para perceber esse efeito de profundidade que uma escultura precisa ter para se tornar mais perfeita, mais real, tá bom? Mais bonita, tá? Bom, na página 42, ele fala pra gente sobre o toy art. Toy art são os bonequinhos, são tipos de esculturas que parece brinquedo, mas não é. São bonecos colecionáveis. Tá muito na moda, né? Muitas pessoas estão comprando toy arts, só que eles são realmente apenas como escultura. Porque eles são muito caros, as pessoas realmente raramente compram para usar como um brinquedo, tá? Então, eles são também colecionáveis. Às vezes fazem toy arts, por exemplo, vou fazer um toy art do Homem de Ferro. Faz só 5 dele no mundo inteiro. E aí as pessoas que colecionam toy art ficam alucinadas. Nossa, eu preciso comprar. Então, geralmente o toy art, eles lançam assim edições limitadíssimas. Não são só 5, eu dei um exemplo, né? Mas eles, assim, bem limitado, não tem para todo mundo. Então, quando lança um novo toy art, quem coleciona toy art vai atrás correndo, porque senão pode correr o risco de ficar sem, tá? E aí, derivado do toy art, surgiu o paper toy, tá? O que é o paper toy? São esculturas feitas com papel, que foram inspiradas em origamis, tá? Então, ele vai fazer aí um bonequinho, uma casinha, né? Ai, motos passando na avenida. Só que vai dar esse efeito aí tridimensional na figura. E aí, tem a sugestão da gente fazer um paper toy, tá? Nas páginas 151 e 153, tem um molde de um paper toy que vai ficar parecido, não vai ser igual, tá? Até porque ele tá todo em branco. Mas vai ser parecido com esse Homem-Aranha aqui, ó, tá? Então, lá na 151 e 153 do material complementar, eu já cortei aqui, ó, tá? Vocês cortam. Aonde é cinza, vai passar a cola. E aonde tem linha, vai dobrar, tá? Basicamente isso que é para fazer. E aí vai colar A com A, F com F. Tem aqui as letrinhas certas do que vai colar com o quê, tá? Eu vou fazer meu paper toy, vou tirar uma foto e mandar para vocês. Combinado? Porque por vídeo não vai dar para fazer, a gente vai gastar muito tempo, tá? Eu vou fazer o meu, fica a sugestão para vocês fazerem aí o de vocês, tá? Bom, tarefa. Qual vai ser a tarefa de artes? Na página 137, vocês têm atividades complementares da unidade. O exercício 1 pede para vocês usarem a técnica da luz e sombra nesse desenho aqui, ó, tá? Vocês vão criar um efeito de luz e sombra nesses desenhos, ok? E o exercício 2, ele pergunta qual elemento faz parte da tridimensionalidade. Então, vocês têm aí 4 opções para serem assinaladas, vocês vão assinalar a correta. Só tem uma certa, tá bom? Beijos, espero que vocês tenham gostado dessa aula de arte de hoje.